O Hamas libertou hoje de manhã 20 reféns que estavam em seu poder desde o início da guerra com Israel. A libertação faz parte de um novo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino. Ainda na manhã de hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursaram. Para falarmos disso tudo, o Contexto recebe a professora de Relações Internacionais e representante do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin. Oi, Karina, seja muito bem-vinda ao Contexto. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Karina, vimos aí um primeiro passo, um segundo passo, né? Houve o acordo de cessar-fogo, agora a gente vê de fato os reféns serem devolvidos, aquela imagem do corredor de reféns, as pessoas saíram, né, saindo da faixa de Gaza. Hoje, encontro de líderes tanto em Israel como agora no Egito, né? Donald Trump até já seguiu para o Egito, tudo favorável no sentido de criar aí um cessar-fogo e um acordo de paz entre Israel e a Palestina. Podemos dizer que foi um primeiro passo importante? Podemos ficar esperançosos de fato? Sim, com certeza. Esse primeiro passo era muito importante e já havia uma tensão se ele funcionaria, né? Então, esse primeiro momento dos acordos eram muito tensos, né? Se os reféns seriam libertados no prazo esperado, se o Hamas iria cumprir todas as determinações que foram exigidas, por exemplo, aquelas manifestações que foram feitas no início do ano, no primeiro cessar-fogo que aconteceu este ano, em que os reféns que eram libertados eram colocados em quase um espetáculo, né, em um palco, né, com os militantes do Hamas ao redor, né, isso foi acertado que não aconteceria agora. Então, era esperado se o Hamas cumpriria, né, todas essas partes do acordo, né, agora tem o recuo também das tropas israelenses nessa primeira etapa, a entrada de ajuda humanitária, também a libertação dos prisioneiros palestinos que estão em Israel. Tudo isso era muito tenso e era muito importante que essa primeira fase fosse cumprida. E pelo que vemos, sim, tudo está correndo como esperado e podemos ficar esperançosos das próximas etapas. Agora, Donald Trump vai para o Egito, em que a nova etapa da negociação se iniciará. Pois bem, a gente viu que no acordo existia um dos critérios, um dos princípios lá previsto no acordo de Donald Trump e do Benjamin Netanyahu, seria que as tropas israelenses elas continuassem dentro de Gaza por um tempo. E aí teria um afastamento gradual e de início de 70 e poucos por cento para 56%, se eu não me engano. A gente pode confiar que Israel vai, de fato, cumprir essa determinação de ir retirando as tropas gradualmente da Palestina? Sim, porque há uma pressão enorme dos Estados Unidos, né? Já é descrito que esse aceite por parte do governo israelense desse acordo de uma maneira geral foi responsabilidade do governo americano. Então, o governo de Donald Trump teria feito uma pressão muito grande para que Israel aceitasse os termos desse acordo, inclusive porque não é mais descrita uma saída total do Hamas da faixa de Gaza, né? Agora se fala de uma desmilitarização do Hamas, é claro, e de uma saída do Hamas do poder, mas não de uma retirada do grupo do território, o que antes para Israel era completamente impensável. Então isso demonstra o quanto a pressão que os Estados Unidos e Donald Trump têm feito a Israel tem sido efetiva. Infelizmente agora Israel não vai participar dessa cúpula no Egito, né? Donald Trump fez o convite para Benjamin Netanyahu e ele não aceitou participar, mas esperamos que essa cúpula seja muito proveitosa e que os novos passos da negociação aconteçam, e sim com o recuo das tropas israelenses. Não pode ser perigoso esse momento das tropas israelenses? Eu digo porque, com esse acordo, as tropas israelenses vão ficar no território de Gaza de forma legitimada, né, com a concordância principalmente dos Estados Unidos. Isso não é arriscado? Bem, o que é a primeira fase do acordo, inclusive, que vimos agora, é o fim, né, das hostilidades. Então, a primeira fase, né, o cessar-fogo, inclui que não haverá mais nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de hostilidade entre Israel e o Hamas.
e que isso vai ser fiscalizado pelas forças internacionais, né? É importante dizer que nessa cúpula no Egito temos vários países envolvidos, né, para além dos mediadores dessa primeira etapa, né, então para além do Egito, do Catar, né, que já estavam envolvidos desde o início, temos também a Turquia envolvida, agora a Indonésia, né, o presidente indonésio foi para Israel, então assim, temos outros países envolvidos, Arábia Saudita, então há uma força internacional, da comunidade internacional, que está fiscalizando o que vai acontecer. Então, se Israel também, de alguma forma, violar o cessar-fogo, as consequências serão muito grandes para Israel, até porque Donald Trump está envolvido pessoalmente nesse acordo. Então, sim, é quase uma compensação. Então, como são fases do acordo, Israel vai se retirando gradualmente, também para dar segurança para o governo israelense, porque uma retirada total, imediata, poderia gerar uma sensação de que o Hamas pode se rearmar, o Hamas pode se reorganizar e pode efetuar um ataque contra Israel. Então essa retirada gradual seria para essa transição e dar segurança também para o governo israelense. Karina, para quem está nos assistindo, como é o acordo? A gente falou de Israel, mas como está previsto esses critérios do acordo para o grupo extremista Hamas? Ele vai ter que se desarmar, vai ter que deixar Gaza, vai permanecer em Gaza? Como é que fica a situação do Hamas em Gaza? Esse é um ponto importante, porque se nós lembrarmos, né, desses 2 anos de guerra, um dos objetivos declarados de Israel era a destruição completa do Hamas. E nós sabemos que isso não é possível. Isso porque, mesmo muito enfraquecido militarmente, né, muito enfraquecido do ponto de vista material, o Hamas é uma ideologia, né? O Hamas, ele representa, né, um ideal, né? Ele representa, né, um apelo também à parte da população palestina que se identifica com aquelas ideias. Então é muito difícil destruir completamente essa ideologia. Então esse plano agora, ele prevê uma permanência do Hamas na faixa de Gaza, não no poder. Então o Hamas não seria o governo de Gaza, como é hoje, desde 2007, mas seria um grupo político que permaneceria na faixa de Gaza, mas desarmado. Esse é um ponto que para Israel é inegociável, né? Então eu acredito que Donald Trump tenha feito uma negociação no sentido de é o que máximo que Israel poderia ceder. A permanência do Hamas na faixa de Gaza, mas desarmado e fora, né, do governo, fora da administração do território. Existe um prazo também para esse desarmamento? Não, isso ainda não foi negociado, inclusive é uma crítica, né, a esse plano de 20 pontos de Donald Trump, porque não foi negociado, né, tanto essa retirada total das tropas israelenses, né, então só essa primeira etapa é que foi dado o prazo, que seria agora, né, esse primeiro recuo até 58% do território, e depois o recuo, os demais recuos também não foram determinados, assim como o desarmamento do Hamas. Por isso ainda há muito ceticismo de como esse desarmamento de fato vai acontecer, né, e qual seria, né, a fiscalização para esse desarmamento, porque há um ceticismo de que o Hamas possa usar esse prazo para se refortalecer e atacar novamente Israel, né, porque o que é muito descrito na sociedade israelense é que Israel já fez vários cessar-fogos com o Hamas, né, teve um cessar-fogo em 2008, em 2012, 2014, teve um cessar-fogo até antes do 7 de outubro de 2023, e mesmo assim, né, a guerra aconteceu. Então o medo é que o Hamas utilize esse período para se rearmar e começar uma nova guerra contra Israel. Então isso tudo tem que ser definido de uma maneira muito clara agora na cúpula do Egito. Agora, Karina, vamos falar um pouquinho do que está por trás. Benjamin Netanyahu não está nos melhores momentos políticos da vida dele, né? Ele é acusado aí de vários crimes, entre eles de corrupção. Inclusive hoje o próprio presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Donald Trump, disse para o presidente de Israel pedir desculpas a Benjamin Netanyahu. Houve essa, inclusive produção, se tiver esse vídeo depois me avisem. Qual é a situação hoje de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro? A gente sabe que ele já passou por poucas e boas e ele sempre está de volta. Mas hoje, qual a situação dele? Sim, Benjamin Netanyahu, ele é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, né? Ele já ultrapassou Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel. Então, ele já está há mais tempo no cargo, na história do país. E, com isso, né, ele é uma figura muito habilidosa politicamente, como você descreveu. Ele
passa por crises, mas ele permanece no cargo. Então, hoje ele tem internamente algumas acusações de corrupção. Ele tem 3 processos hoje correndo na justiça em que ele é réu, e ele está sendo julgado pela Suprema Corte de Israel, né, porque ele é primeiro-ministro, então ele tem um foro privilegiado, como nós temos no Brasil. Então, esses julgamentos estão acontecendo, e por conta dos períodos, né, Israel passou por 5 eleições em 3 anos, então durante esses períodos eleitorais os julgamentos ficam em suspenso, e também por conta da guerra, tudo isso atrasa o julgamento. Então ele não foi ainda condenado, de fato, né? Ele está sendo julgado. Isso atrapalha muito a popularidade dele, né? Ainda mais para aqueles que têm uma visão anticorrupção muito forte, então atrapalha a popularidade dele. E desde que ele assumiu dessa última vez o governo e que ele se aliou a figuras muito polêmicas no governo, né? Figuras que são mais extremistas, que são ligadas a uma extrema-direita israelense, a sua popularidade vem sendo afetada. E a guerra principalmente afetou profundamente a sua popularidade. Então, a demora para o resgate dos reféns, né, a inação por parte do seu governo em relação a um acordo para resgate dos reféns, tudo isso afetou muito a sua popularidade. Então, hoje, ele fica refém também desses partidos de extrema-direita que não queriam esse acordo, que não queriam o fim da guerra, e, ao mesmo tempo, né, ele quer permanecer no poder por conta desses processos de corrupção. Porque se ele sai do cargo de primeiro-ministro, ele vai ser julgado na justiça comum. Ele vai perder o foro privilegiado. Então, tudo isso é muito sensível, né, nesse atual momento da sua trajetória política. Bom, falamos aí da trajetória política e do momento do Benjamin Netanyahu, mas vale também falarmos um pouquinho sobre Donald Trump. Donald Trump não está participando e sendo mediador desse acordo de cessar-fogo só para ganhar um prêmio Nobel da Paz. Existem interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quais seriam esses interesses para que ele esteja lutando tanto para esse cessar-fogo entre os dois países? Primeiro, os Estados Unidos têm relações com muitos países do Golfo, né? Então, a Arábia Saudita é o principal aliado dos Estados Unidos depois de Israel, e também países como Emirados Árabes, Catar, né, a própria Turquia. Então, que não fica no Golfo, né, mas também é um aliado importante, né, ali, porque a Turquia é membro da OTAN também. Então, os Estados Unidos têm muitos aliados no Oriente Médio, aliados importantes, que ficaram muito incomodados com a condução da guerra por Israel na faixa de Gaza. Vamos lembrar que no primeiro governo Donald Trump, ele já costurou acordos de Israel com outros países no Oriente Médio, os chamados Acordos de Abraão. Então, Donald Trump já vem trabalhando, né, em juntar os seus aliados, né, os aliados dos Estados Unidos, com Israel, né? Então já é um trabalho antigo que ele vem fazendo, e agora, né, por esse incômodo também desses países com a condução da guerra, isso vem afetando as relações com os Estados Unidos. Então isso também é importante para melhorar as relações do país na região. Por quê? A partir do momento que os Estados Unidos se afastam da região, isso abre portas para outros países, como China e Rússia, ocuparem um espaço deixado pelos Estados Unidos. E agora, nesse momento, também vendo a própria política dos Estados Unidos de uma maneira mais ampla no cenário internacional, isso não pode acontecer. Então, os Estados Unidos têm que ocupar esse espaço para não deixar que os seus adversários ocupem. Então, há uma preocupação de unir esses aliados e criar um ambiente mais propício para que essas alianças prosperem. Então, é muito importante que a guerra em Gaza acabe, para que esses acordos de Abraão também continuem, né? Que, por exemplo, Israel assine um acordo com a Arábia Saudita, e que os Estados Unidos e os seus negócios, né, obviamente as relações comerciais e econômicas, também prosperem na região. Karina, para a gente finalizar, o que esperar desse encontro hoje, dessas lideranças do Oriente Médio e também dos Estados Unidos lá no Egito? Bem, é um momento muito importante porque agora a comunidade internacional está tomando a frente pela primeira vez em 2 anos desse conflito, né? O que nós vimos até então era uma inação da comunidade internacional, muito era cobrado da ONU, né? Onde está a ONU? Por que a ONU não age em relação a esse conflito? E agora a comunidade internacional tem tomado a frente. Então, é muito criticada a política dos Estados Unidos por colocar em xeque o multilateralismo, só que temos que concordar
que Donald Trump está atuando de uma maneira multilateral. Então, com essa iniciativa agora no Egito, a gente vê uma negociação multilateral muito importante e que é essencial para essa paz agora na região. Só uma iniciativa da comunidade internacional é que vai colocar fim a esse conflito. Muito bem, e a gente segue acompanhando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está em terras egípcias. A gente segue, claro, acompanhando tudo o que acontece. Karina, obrigada mesmo pela gentileza de participar conosco, sanar todas as nossas dúvidas e analisar aqui esse contexto do Oriente Médio nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada.